Fala galera, por aqui Rodrigo Araújo e esse é o Ouse Mais Podcast, um podcast para encorajar você a dar passos de fé enquanto Deus constrói o seu chão. E hoje aqui nessa mesa de comunhão, uma convidada muito especial, pastora Viviane Melo, pastora da Ouse Mais, líder dessa geração, empreendedora, esposa do meu amigo Melo. Que prazer te receber aqui. Prazer é no todo Ouse meu. Mais Podcast. Bem-vinda! Obrigada. Para mim é um grande privilégio estar fazendo parte do primeiro podcast da Ouse Mais e eu tenho certeza que será uma bênção a nossa conversa aqui. Eu tenho certeza disso também, Vivi. É um tempo de aceleração, de uma mesa de comunhão, de compartilhar com vidas, impactar vidas através daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, na verdade. Amém. O espírito do Novo Testamento é um espírito de cartas, é de compartilhar a vida na vida. Que bom que você está aqui nesse episódio. E eu queria te perguntar como é que foi seu encontro com Jesus, né, para a gente poder começar essa conversa. Quando e como você conheceu Jesus? Vamos lá. Primeiro, para explicar um pouquinho, né? Eu cresci dentro de um lar onde a minha mãe conhecia Jesus, mas não tinha uma conexão com Cristo, né? Ela estava desviada e meu pai não conhecia Jesus. Então, eu cresci num ambiente onde eu sabia quem era Jesus, mas eu não tinha relacionamento. E de vez em quando minha mãe lia a Bíblia para mim, né? Contava a história de Jonas, eu amava a história de Jonas. E um dia, eu deitada com meus 11 anos de idade, eu lendo a Bíblia, eu não entendia muitas coisas que eu estava lendo, e eu comecei a chorar, e foi um choro assim, uma sede mesmo de Deus, e eu não entendia por que eu estava chorando, e minha mãe falou assim, filha, é porque a sua alma está com sede de Deus. E aquilo ali me marcou, eu uma criança, né, de 11 anos de idade, eu falei, gente, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Deus. Mas então a vida continuou. Com meus 12 anos, eu descobri um problema no ouvido. Eu já contei essa história, né? Mas compartilhar aqui. Eu descobri um problema no ouvido. Eu estava com o tímpano perfurado e eu precisaria fazer cirurgia. Eu estava com muito medo de fazer a cirurgia. Para mim, assim, pensa uma criança de 12 anos. Olha só. Ter que fazer uma cirurgia, Sem né? dúvida. E aí minha mãe começou a orar, eu também orando, minha mãe pedindo oração para a família. E numa noite eu tive um sonho. E nesse sonho foi meu segundo encontro assim com Cristo, aonde eu estava num hospital e eu via os anjos. E eu estava de frente para uma sala de cirurgia. E aí os anjos me chamaram e falaram que era a minha vez. Me deitaram numa maca assim, uma mesa de cirurgia. E eu sentia Jesus me operando. 3 anjos de um lado, 3 anjos do outro. Quando eu acordei, tinha uma mancha de sangue no meu travesseiro. E eu fiquei tão impactada com aquele sonho, porque de fato eu tinha tido um encontro com Jesus. E naquele momento eu tive a convicção de que eu fui curada. Uma semana depois, tinha uma consulta com o médico. E o médico olhou meu ouvido e falou assim, gente, um tímpano que estava totalmente aberto, parece que foi feita uma cirurgia. Na minha vida de médico eu nunca vi isso. Uau. E eu fui curada. Que lindo. Que lindo, né? E eu lembro que quando eu contava isso para as pessoas no início, eu chorava, mas eu chorava porque o meu encontro com Cristo ali foi tão marcante. Mas aí, vida seguiu. Com meus 13 anos de idade, você vê que foi... A cada um ano eu fui Foi um processo. Com meus 13 anos de idade, o meu pai, ele estava assim, ele bebendo cada dia mais. E tinha um tio Gessé e tia Eliane, que sempre iam na minha casa. Chegavam lá, aquele ambiente de bebida, chegavam lá e oravam por nós. Davam as mãos, falavam uma palavra. E aquilo ali foi gerando uma semente dentro dos nossos corações, dentro do coração da minha família. Até que um dia, meu pai decide aceitar Jesus, para a glória de Deus. Olha só. E com isso, eu tomei uma decisão racional, assim. Eu falei, eu também preciso aceitar Jesus. E já fui pro culto com a decisão que eu ia aceitar Jesus. Fui, né? Nessa época, a gente era da Quadrangular. Eu batizei na Quadrangular com meus 15 anos de idade. Mas com os meus 18 anos, foi quando Jesus marcou a minha vida de uma forma que eu nunca mais fui a mesma.
Eu tive um encontro com ele ali, o Olha meu só. destino foi mudado, eu recebi palavras que eu carrego isso todos os dias. Então, assim, um pouquinho do meu encontro com Cristo foi isso. Foi de uma forma assim, ele foi se revelando a mim pouco a pouco, sabe? Revelando o amor, a graça, trouxe palavras, me curou, me mostrou a bondade e a misericórdia dele. E eu recebi da paternidade dele, sabe? De uma forma muito profunda que me marca até É hoje. muito legal você falar isso, porque as pessoas que estão nos assistindo agora ou nos ouvindo, muitas das vezes podem pensar assim, mas eu não tive algo assim direto com Jesus. E o que você está dividindo com a gente aqui é que foi uma construção, o Senhor foi tocando seu coração, foi inclinando seu coração, foi abrindo seus Sim, olhos. E durante essa construção, ele foi firmando a presença dele na sua vida, sim. até o ponto que você teve uma tomada de decisão. E agora é lindo também você falar que houve um encontro do Senhor com o seu pai, que isso também foi um fator que trouxe uma mudança para a família, eu imagino, né? Você Muito. pode contar um pouco para a gente como é que foi Posso, essa fase, o que vocês posso, viveram? posso sim. Meu pai, ele estava vivendo uma fase muito desafiadora da vida dele. Ele estava assim, ele entrou num vício Uhum. muito grande, então ele fumava, bebia cerveja, bebia vodka, começou a misturar muito. E com isso, a cada dia ele foi percebendo que a vida dele estava indo de mal a pior, Uhum. né? Até que um dia, E eu você tinha lembro, quantos anos, mais ou menos, nessa época? nessa época, vamos colocar aí da fase de 11 anos até 13, Uhum. que foi quando tudo se intensificou na minha casa e estava bem difícil. Uau. Tava bem difícil. Então, pra gente era muito desafiador. E eu, como criança, era Imagino, muito desafiador viver imagino. tudo aquilo e ver tudo que eu vi. E aí, meu pai, ele tomou uma decisão também. Eu lembro que ele saiu lá de casa. Nesse dia, a gente não foi pro culto. Ele foi sozinho. Ele estava bêbado. Olha Olha só só. como que a gente não precisa. Falo muito isso. Apóstolo Paulo, quando Jesus encontrou com o apóstolo Paulo, ele estava indo perseguir cristãos. É A verdade. gente acha que, eu tenho que estar preparado para Jesus te encontrar. Não. Meu pai estava bêbado na minha casa e Jesus encontrou ele na minha casa, porque o momento que ele encontrou com Jesus foi lá dentro, que ele saiu decidido a ir para a igreja e aceitar Jesus. Uhum. Então a decisão dele foi muito importante para nos levar também, porque eu acredito que se ele não tivesse tomado essa posição como sacerdote do lar, a gente poderia estar da mesma forma que estávamos ali, né? Então naquele momento minha mãe se posicionou, falou, não, meu marido aceitou Jesus, eu vou também. Olha. E aí eu me posicionei, meu irmão também. Eu lembro que nesse culto ele não tinha aceitado Jesus e ficou com muito medo. E aí no outro culto ele foi, aceitou. E isso trouxe assim uma outra realidade para nossa casa. Hoje meu pai é uma bênção de Deus. O lar deles, o casamento deles Sim. é muito abençoado. Deus fez uma obra assim grandiosa na nossa família. Eu conheço bem seu pai, né? E eu Sim. sempre falo com ele que ele tem o sorriso mais lindo da igreja, né? Quando eu vejo ele. Aham. Agora, é bacana você ter dividido isso aqui nessa mesa, no início dessa conversa. Por quê? Porque Jesus nos encontra onde nós estamos. Sim. O Senhor te encontrou onde você estava. Sim. Ele não te julgou, ele te abraçou da mesma forma. Ele encontra seu pai numa condição que a família não queria estar vivendo. Uhum. E começa uma transformação na vida dele, traz um posicionamento para sua mãe. E aí, dentro disso, como é que a sua fé mudou a partir do seu encontro com Jesus, do encontro de Jesus com seu pai, com a sua mãe se posicionando? Como é que foram as suas escolhas a partir disso, né? Como é que você começa a caminhar a sua vida agora tendo ao seu lado Jesus, né? Sim. São dois mundos completamente diferentes. Viver sem Cristo é um mundo, é uma realidade, e viver em Cristo é outra. Então, a partir do momento que eu comecei a viver com Cristo, eu entendi que tudo que eu faço ecoa para a eternidade. Sim. Eu entendi que eu não posso mais juntar tesouros na terra, mas nos céus. Então, toda decisão que eu vou tomar, eu penso, isso me alinha com o propósito? Isso me aproxima com a vontade de Deus? Então, tudo que eu vou fazer, eu busco uma direção de Deus em cada atitude. Então, eu penso assim, no meu trabalho, eu não apenas trabalho ali. Hoje eu sou uma pastora que exerço uma função. Não tem como separar. Sim, sem dúvida. Eu sou um filho de Deus que exerce uma função. Então, o reino de Deus não tem como a gente separar ministério
e trabalho, Sem dúvida. amigos e igreja. Eu carrego a presença de Deus. Então, eu tenho muito isso. Aonde eu vou, eu manifesto o corpo de Cristo. Sim. Então, as minhas decisões hoje são muito carregadas, assim, eu tô fazendo a vontade do Pai? Eu tô vivendo aquilo que Ele tem para mim de fato? Eu sempre sondo meu coração. Sem Pai, dúvida. a forma como eu tenho feito isso, a forma como eu tenho agido, isso agrada o seu coração? Isso condiz com o Senhor? Então, eu vejo assim, quando você está longe de Deus, quando você não tem revelação da sua filiação nele, Sim. você age muito conforme a sua vontade. Você não tem expectativa do futuro, você não tem discernimento do propósito, você não pensa na eternidade, você tem muito medo, a pessoa acaba tendo muito medo, tudo que vai fazer. Se acontece um problema, ela já acha que isso pode gerar outro problema e vai acontecer o pior. E aí, em Cristo, tudo que a gente vai fazer e tudo que a gente vive, a gente sabe que coopera para o nosso bem. Sim. Então, a forma como eu lido hoje com os desafios da vida, com as decisões, são todas buscando do Senhor a vontade dele, o governo dele nessa direção. Isso é muito legal porque você está falando, porque o propósito eterno de Deus é o quê? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. E tem muita gente que pode estar ouvindo aqui a gente agora e pensando nas suas palavras e confundindo muitas das vezes religião com reino ou igreja, confundindo com família, né? Tudo Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, você quando entrar no seu quarto, ora ao seu Pai, pedir e dar-se-vos-á, o Pai de vocês vai dar uma boa medida. E você falou muito aqui de filiação. Em que momento que você percebeu, Viviane, que você não era uma amiga tão somente, uma serva, mas você era uma filha amada de Deus? Houve um momento na sua história em que você percebeu que Deus não era apenas um Deus distante, de uma religião vazia, mas que Ele era seu Pai, que Ele estava presente no seu dia a dia? Porque você falou muitas vezes aqui, não, é no dia a dia. Eu comungo demais com esse pensamento, porque não é só no momento, né, que nós estamos reunidos ali na USE como família, prestando culto, mas é a vida na vida, é no dia a dia, né? Eu até brinco lá na igreja, né, que é a vida ao vivo, né? Quando que foi que você percebeu que você era uma filha amada de Deus e que Ele estava presente em todos os dias, em todos os momentos da sua vida, nas suas rotinas? Vamos lá. Falar de filiação em Deus é um assunto que muitas pessoas acabam falando, eu não sinto, eu não consigo entender essa filiação, eu não consigo entender o que é ser pai, o que é ter um pai, porque muitos não estão vivendo, Sem né, dúvida. essa realidade na vida aqui na Terra. Mas quando eu percebia o cuidado de Deus, porque eu sempre fui muito ensinada a cuidar. Na minha casa, a irmã mais velha, meus pais sempre trabalharam fora, então eu cuidava do meu irmão, eu cuidava da casa, eu fazia tudo dentro de casa. Para mim foi bem desafiador. Foi um processo eu entender que Deus é de fato meu pai, ele não está ali me condenando o tempo todo, porque antes eu tinha esse entendimento, eu acredito que foi até por isso que eu demorei um tempo, desde os 13 até os 18, eu demorei um tempo para ter aquele encontro que me marcasse, que eu sentia de fato assim, olha, eu tenho um pai. Então, eu não consigo falar um momento exato, mas foi uma construção. A cada dia, Deus se revelando a mim. Em cada detalhe, Ele me mostrando. Em cada desafio que Ele me chamava para viver, e eu sentia Ele me guiando, eu sentia Ele me levando. Eu percebia Ele abrindo as portas, eu percebia Ele cuidando, eu percebia Ele me dando palavras. E aí eu fui vendo, gente, eu tenho um pai de fato. Sabe? Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Teve um momento, né, dentro disso que você está falando, que você percebeu que Deus estava trazendo um mimo para você? Algo que era, assim, de um coração de um pai, uma coisa que veio, um presente, uma situação que você percebeu, nossa, esse é um cuidado de um pai. Desde... teve. Vários. Compartilha com a gente Eu aqui. quero contar um que, assim, me marcou muito. Foi um bem material, mas que, para minha realidade de vida, me marcou muito. Eu, com meus 16 anos de idade, eu era faxineira. Né? Eu dava faxina. Olha só, o pessoal que tá vendo a gente não sabe dessa história, né?
A Viviane, gente, ela é uma empreendedora, assim, muito conhecida na nossa cidade e ao redor da cidade. As pessoas às vezes desprezam os pequenos começos, né? Mas É, então você teve lá o seu pequeno começo, conta para o pessoal aí tive. também. Vamos lá, vamos É, contar um pouquinho aqui vamos por desse pequeno partes, né? começo? Com 13 anos, eu fui babá. Então, eu cuidava da Mariana, da Mari, do Olha Dudu, que só, são do nosso ministério, né? sim. Fui babá. E aí, eu não vou lembrar muitas datas, mas eu já fui auxiliar de cabeleireira, já fui manicure, já fiz sobrancelha, eu tentava vender roupas, perfumes, eu queria, assim, ser dependente, sabe? Uhum. Porque eu vim de um contexto onde a minha família, às vezes, dependia de alguma coisa, era um carro e tal, e eu não queria, sabe, depender, assim. Então eu queria ser muito dependente. Isso veio Uhum. dentro de mim. Eu falava, mãe, quando eu fizer meus 18 anos, eu vou ter condições de comprar um carro, eu vou tirar minha carteira, Olha a gente só. não vai precisar ficar pedindo às pessoas. E eu tinha aquilo, eu quero ser Você dependente. tinha uma fome, né? Você queria desenvolver, viver Queria, outras coisas, sim, eu né? queria viver outras coisas, né? E aí, eu lembro que nessa fase da minha vida, dos 16 aos 20 anos, eu dava faxina, Olha só. porque eu lembro que muitas amigas trabalhavam no McDonald's e tal, e falava que o salário, às vezes, na época, era uns R$ 300. Eu falava, R$ 300? R$ 300 na época. Eu falava, não, eu dando faxina vai uns 1.000 e pouquinho, mas assim, eu Vai trabalhava melhor. muito, e eu ia pro Uhum, centro da cidade, pegava 3 ônibus, eu andava uhum. nas ruas, eu não sabia nem o endereço, Olha e eu só. ia procurando, não tinha as tecnologias que a gente tem Era hoje, né? ônibus mesmo, né? Não era Uber, Não né? tinha Uber, era ônibus mesmo. E Aham. aí, eu trabalhava no Gutierrez e eu lembro que Uhum. eu via um carro e eu olhava e falava assim: eu vou ter esse carro, eu vou ter esse carro, eu vou ter esse carro. Mas Olha só. assim, totalmente fora da minha realidade. Totalmente fora. E aí, passaram tempos. Eu com a minha mente, eu fico brincando, a mente de peixe, né? Que eu Uhum. esqueço. Passou um tempo, quando eu tava fechando o negócio, Deus me lembrou que eu falava que eu ia ter aquele carro. Olha E ele só. proveu aquele carro. E foi um milagre, assim, que foi o Senhor, Foi um né? mimo. Foi um mimo. E vários outros, assim, de eu sentir Deus alguém me oferecendo algo. Uma vez uma pessoa me ofereceu, você quer um pão de mel? E aí eu senti que era Deus, assim, falando comigo. Umas coisas simples que Deus mostra, assim, sou eu que tô te presenteando. Sou eu que tô te dando isso. Sou eu que tô fazendo, sabe? Sim. E a pessoa, eu ficar, meu Deus, e a pessoa, o que foi? Não, é porque Deus falou comigo aqui. Então Deus sempre foi demonstrando, assim, esse amor, essa graça, me dando provisões, sabe? Em todos os contextos da minha vida. Olha só. É legal você falar isso. Esses dias eu estava acompanhando um testemunho do pastor Luciano Subirá e ele contando de uma fase difícil que ele estava vivendo, né, com os filhos, uma implantação de uma igreja e o orçamento ele estava mais restrito e o filho dele queria uma pista de Hot Wheels e a filha dele queria uma boneca Polly. E o dinheiro estava muito contadinho, e eles juntando dinheiro. E aí um dia ele tinha ganhado R$ 50 de oferta, olha só. E aí o Espírito Santo falou com ele assim, não, oferta na vida do pastor que está do seu lado aqui no carro, mas Senhor, eu vou ofertar para quê? Não, para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Mas aí os meus filhos não vão ganhar e os filhos dele vão ganhar a oferta. Olha E só. aí ele deu R$ 50 chorado ali, né? Aham, aham. E o pior não foi isso, porque depois ele foi almoçar na casa desse pastor e na frente dos filhos do Luciano, o pastor falou, sabe aquela oferta que você me deu? Eu comprei brinquedo para os meus filhos. E eu Olha. comprei Hot Wheels e boneca Polly. Olha só os brinquedos que eu queria comprar. E aí o filho dele olhou para ele com a cara de bravo, assim, como assim? Você dá para eles e não dá para gente? E aí Sim. ele explicou que tinha sido uma direção para os filhos dele. Bom, mas resumindo, ele foi pregar num outro lugar, um irmão chegou para ele e falou assim, pastor, eu queria deixar algo no seu carro. Ele falou, não, mas pode deixar, toma aqui a chave. E aí ele deixou. Quando ele chegou em casa e ele olhou o que eram dois grandes pacotes. Um tinha o nome do filho dele
e o outro tinha o nome da filha dele. E quando ele entregou para as crianças, era exatamente a pista de Hot Wheels que o menino Uau. queria e a boneca Polly com as roupinhas que a filha queria. Então, quando Uau. você fala assim que Deus te deu encorajamento, te fortaleceu e fez com que você rompesse uma barreira e te confiasse um carro, ou mesmo num detalhe de um pão de mel, eu já vivi isso. Às vezes eu queria comer um bolo de cenoura e de repente alguém me ligava e falava, olha, fiz um bolo de cenoura para você. As pessoas Sim, que estão nos ouvindo, elas precisam entender a revelação de Deus como um pai, né, Vivi? sim. E um pai de amor, um pai que é bom, que cuida de nós em todo o tempo, né? Aconteceu isso comigo, um mimo que eu tava até. Você falando é legal eu compartilhar. Eu coloquei um jogo de talheres no carrinho que eu queria muito, Uhum. dourado e assim, com uns detalhes que eu queria aquele jogo de talheres. Mas aí eu tô assim, agora não tá no tempo, a gente já tem, acabamos de casar, não vamos comprar agora não. E ficou lá no carrinho. Olha só. E aí um casal de amigos nossos, padrinhos, primos, né, foram na nossa casa e chegaram com uma caixa. Falou assim, a gente trouxe, pensamos em vocês e tal. Na hora que eu abri a caixa, era o quê? O mesmo É jogo mesmo? de talheres. Era o mesmo, com os detalhes. Eu falei, Olha não. só. Falei, não. Foi Deus, foi um Sem mimo. dúvida. Deus foi lá, ele viu meu coração, aquilo que eu queria, e eu não deixei ali, não comprei, mas ele me deu um mimo. Então a gente sempre vive isso, esse Sim, cuidado. É no pequeno mesmo que Deus cuida da gente. São nos sim, mínimos detalhes. Ele é um sim. pai, ele preocupa com os detalhes. É muito legal você compartilhar isso, porque eu lembro que há uns anos atrás eu estava numa fase bem difícil financeira também. E passando no shopping, eu vi um bonequinho de biscuit. E eu ministrava muito louvor nessa época, e o bonequinho era um menininho de boné, eu gostava de usar boné, você me conheceu nessa fase, Sim. e com um violãozinho. Mas eu não tinha um recurso naquele momento, eu falei, nossa Deus, eu queria tanto ganhar esse bonequinho de biscuit. E isso foi, acho que um sábado de manhã. Sábado à noite, uma amiga muito preciosa para mim, passou no shopping, na época ela namorava, hoje ela é casada, tem um filho com esse outro nosso amigo. E quando ela passou em frente à loja, o Espírito Santo falou com ela, leva esse bonequinho pro Rodrigo. Isso foi sábado. Segunda-feira de manhã, o bonequinho chegou no trabalho, você acredita? Eu tenho Olha ele até só, hoje. olha Então só. você vê que o nosso pai, por ele ser um pai de amor, ele trabalha da mesma forma, né? No meu coração, no seu coração. Sim. E para você que está nos ouvindo aqui, isso é muito legal, porque talvez você conheceu uma religião fria, não um relacionamento de um pai, ou talvez não viveu um relacionamento tão bacana com seu pai, mas a gente tem um pai de amor, né, Vivi? Muito, 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 muito. E o nosso pai de amor nos chama para uma missão e um propósito. Eu estou aqui conversando com uma influenciadora, uma empreendedora, uma empresária, uma esposa, mais uma ministra do Evangelho, né? Efésios 4 diz que ele designou alguns para apóstolos, mestres, evangelistas e pastores. Sim. Eu queria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo como é que foi a sua jornada, porque imagino ser uma jornada de descoberta do seu chamado, do Senhor te mostrar suas habilidades para servir, né? O nosso ministério ele tem uma missão clara de alcançar, impactar, transformar vidas, Sim. lugares e a nossa cidade. E eu sei que você compactua disso, você tem uma aliança com isso na sua própria vida, né? Não é algo escrito numa parede, né? É algo que a gente tem gerado juntos. Mas conta pra gente como é que foi a sua história, né? Assim, do início do seu chamado, do Senhor te chamando, te equipando, né? Como é que foi isso? Quando começou o despertar do Espírito Santo para você servir no reino de Deus? Sim. Eu lembro que no meu encontro, né, o ministério que a gente participava tinha um encontro com Sim. Deus. E eu lembro que eu fui para esse encontro falando, Deus, eu quero ser marcada pelo Senhor. Eu fui Olha com o só. coração assim, eu não queria apenas uma emoção, uma palavra, mas eu queria algo que me marcasse, sabe? E aí, nesse encontro, eu fui muito marcada com Deus. Por Deus, muito, muito, Você muito. pode contar com detalhe assim como é que foi isso? Posso, é até legal que tem uma história muito bacana. Só para
para Tá? as pessoas entenderem. Eu fiz um curso de RH Uhum. e no Cefet, era um curso até bacana, e comecei a procurar trabalho em vários lugares, mandava currículo e nada de encontrar, lugar nenhum. E aí eu consegui um trabalho por indicação de uma pessoa, e eu ia começar a trabalhar nesse lugar eu fui para entrevista e a pessoa queria que eu começasse na sexta, só que na sexta tinha um encontro. Uhum. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço, Eu né? vou trabalhar? Vou ou não Abro vou? mão do encontro ou eu vou pro encontro? Falei, não, Uau. eu vou pro encontro. Fui e falei com ele, olha, eu só posso na segunda. E eu fui sincera com ele, falei, eu tenho um encontro com Deus. Uhum. Eu só posso na segunda-feira. Ele falou, não, pode começar na segunda. Só que o ponto esse trabalho era de 1h da tarde até 9h da noite. Olha só. E os cultos, né, que tem, geralmente são à noite. Sim. Aquilo que a gente se envolve no ministério é à noite. E aí, eu sabia que eu não conseguiria participar de tantas coisas. Eu estava no início daquele encontro mesmo, onde eu tinha sido marcada com Cristo. E aí, eu queria trabalhar e era isso. Sabia que não ia ter tempo, mas ia. Mal sabia eu que no encontro, Olha Jesus só. ia... Aí, no encontro com Deus, a primeira coisa que eu ouvi foi, larga tudo pra me seguir. Uau. É mesmo? Aí, naquilo ali, veio no meu coração, largar tudo era aquele trabalho. Falei, Deus... Como é que foi o peso de ouvir isso no seu coração? Foi algo assim... Sentir a voz de Deus, sentir Ele me direcionando, sentir Ele me dando, assim, algo que eu ainda não tinha vivido, ainda não tinha ouvido muitas coisas de Deus, assim, no meu coração, né? E aquele peso, eu falei, não posso desobedecer. Uau. Não tem como desobedecer a Deus. Então foi uma voz marcante, que trouxe um peso no seu coração de responsabilidade. Aquilo ali ficou ecoando, né? Eu falei... Uau. Meu pai sempre me ensinou assim, se deu sua palavra, sim, sim, não, não. Eu falei, e agora? Como que eu chego na segunda-feira falando com essa pessoa que eu não vou? Eu falei, melhor obedecer a Deus. E aí, mas assim, voltando Deus no estava encontro. te chamando para dar passo de fé. Olha que legal, ele estava me chamando a dar passo de fé e já começou aí. Larga tudo, e eu vou te dar prosperidade e tal. Eu falei, gente... E já veio aquele pensamento, como que eu vou me sustentar? Eu queria tanto esse trabalho e tal, mas amém. Se Deus falou que vai me dar prosperidade, eu vou crer. E aí, na segunda-feira, eu falei, olha, não vou querer o trabalho. Foi bem desafiador pra mim falar isso com a pessoa. Foi bem desafiador. E abrir mão daquilo que seria meu sustento e o que eu queria trabalhar. E, de fato, Deus proveu. Aí veio a Donata e tudo mais. Mas aí, nesse encontro, Deus, ele liberou o meu destino, aquilo que ele teria pra mim no futuro. Porque eu ainda vivia, assim, um pouco daquela orfandade, que eu até comentei, né? Sim. Eu vivi um pouco. E foi a partir dali que eu comecei a entender que eu tinha um pai, que eu tinha um destino, que eu tinha um propósito. E ele começou a me marcar desde então. E aí... eu comecei, meu coração queimava tanto, queima até hoje, mas ali, aquilo que Deus estava falando com meu coração estava tão fresco sobre o meu chamado, e eu falava, Deus, se eu quiser me levar para as nações, eu tô indo. Tudo, pastor, tudo eu queria. As pessoas falavam assim, tem que fazer uma célula na minha casa. A gente tem que fazer isso. Eu vou. Eu era fominha de tudo. Você queria servir a Deus com tudo. Eu queria servir a Deus com tudo, todos os cursos que tinha, tudo eu queria fazer, porque eu queria, até hoje eu busco isso de Deus, né, mas eu até falo muito com as pessoas, aproveite o seu tempo, onde você é solteiro, onde você é adolescente, busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, gaste o seu tempo com Ele, para quê? Para que a gente esteja firmado nele, né? Sim. Então aí... eu sempre tive muito aquilo do cuidado também. Eu sempre fui aquela pessoa de cuidar. As minhas amigas falavam assim, você parece minha mãe. Tudo fica dando conselho, tudo fica falando que não pode. Mal sabia eu. Seu ministério já estava acontecendo ali, né? Meu ministério já estava acontecendo. Eu tinha muito isso de abraçar todo mundo, de cuidar de todo mundo e tal. E eu fui
me descobrindo assim, no serviço. Eu sempre gostei muito de servir, né? E hoje, como pastora, eu entendo que Deus, ele primeiro te conduz àquilo, primeiro você vai fluir no seu chamado, sem ainda ser nomeado, depois as pessoas vão te reconhecer, né? E depois você será nomeado. Então foi muito isso, eu nunca imaginei. Olha só. É interessante o que você está falando também, e por te conhecer, eu quero que você traga isso aqui também para quem está nos ouvindo. Você falou da Donata, né? Você é uma ministra de tempo integral, mas Deus te usa tanto no mercado quanto no ministério, tanto na execução, em negócios, em empreendimento, quanto no discipulado de vidas, e a gente acredita muito nisso, né? Que o Senhor nos usa na família, na educação, nos negócios, no esporte, na comunicação, no governo. Deus tem levantado pessoas nas mais diversas esferas de influência. Sim. Ao mesmo tempo em que o Senhor encontra com você, faz você tomar uma decisão de fé, Ele coloca um projeto que foi a Donata na sua vida. Então, como é que foi isso, assim? Porque ao mesmo tempo que você queria servir pessoas, você queria estar engajada na obra do ministério, o Senhor também coloca você para ser uma agente do reino no mercado. Sim. Como é que foi isso? Conta para as pessoas um pouco da história da Donata, as decisões que o Senhor fez você tomar do início, no meio, né? A transição que Ele fez. Eu acho que isso é muito edificante, se você puder compartilhar com quem está te ouvindo. Claro, é uma história muito longa. Se eu for resumir tudo, vai precisar de mais um podcast. Tenta resumir um pouquinho. Mas, claro que eu vou resumir aqui. Porque primeiro, foi concomitante, né? As coisas caminharam juntas, né? Sim, eu sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei de servir. Gente, você que tá aqui, essa menina tem um dom. Quando ela faz um bolo, uma comida, tem o dom. Eu sempre gostei de cozinhar. Então, desde a minha infância, eu gostava muito. Fazia os bolos. Sempre estava ali na cozinha. Sempre foi meu lugar, assim, meu habitat natural. É mesmo. E aí, eu lembro... eu não falei que eu já trabalhei na Mary Kay, já fui consultora Mary Kay. Olha só. E nesse trabalho, tinha uma pessoa que falou comigo assim, Vivi, você sempre faz bolos, nunca cobra. Gente, eu não cobrava. A pessoa falava, se eu te dou os ingredientes, você faz. Por que você não começa a cobrar? E aí eu falei, nem sei decorar. Foi a primeira coisa que eu falei. Mal sabia eu que Deus estava derramando, assim, da graça, do dom dele sobre mim. E aí ela falou assim, eu vou te dar os ingredientes e você faz. Eu falei, tá bom. Fiz os ingredientes. Perdão, falei errado. Vou te dar os ingredientes, não. Você vai comprar os ingredientes, eu vou te dar o valor e aí você fala quanto que vai ficar. Entendi. Falei, ok. E eu lembro que eu gastei R$40 na época pra fazer o bolo. Fiz o bolo. E minha mãe, como uma boa marqueteira, eu brinco com ela assim, ela conversa com todo mundo no ônibus. Super comercial, Persília, super comercial, uma gracinha. E ela começou a divulgar, minha filha tá fazendo bolo, minha filha tá fazendo bolo. E as pessoas começaram a me ligar. Olha. Você faz tal bolo? Faço. Aí me mandava umas decorações que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu falava, gente, será que eu tô com muita fé ou eu sou doida? Os dois, né? Porque a gente ter fé é loucura pros homens. Sem dúvida. E começou a minha jornada. E na minha casa, eu comecei a trabalhar com bolos, foi virando uma confeitaria mesmo. Eu perdi metade do meu quarto. A cozinha dos meus pais, final de semana, eles não podiam comprar nada. Era assim... Tava nascendo ali um negócio, né? Um negócio. E só lembrando, antes ainda não tinha um nome. Era Vivi que fazia bolo. E quando eu fui pedir a Deus um nome, eu falei, Deus, eu quero um nome que faça sentido com aquilo que eu carrego. Porque é um dom que o Senhor me deu. Sim. Eu nunca fiz um curso de confeitaria, nada. E o Senhor derramou desse dom. Olha só. E aí eu coloquei o nome Donata, que significa presente de Deus consagrado ao Senhor. Uau. E ali eu lembro que eu me ajoelhei e falei assim, Deus, o Senhor tá me dando esse nome, é um presente do Senhor. E é consagrado ao Senhor. Então, Pai, eu não quero ter o coração apegado na Donata. Eu tava queimando, né, que por oração Cristo. Perigosa, hein? A gente tem que tomar cuidado por aquilo que a gente ora. Você que tá nos ouvindo aí, cuidado com as suas orações, Deus responde. E eu queimando, eu nem sabia onde Deus ia me levar com a Donata, ainda era na minha casa. E aí...
eu fiz essa oração, falei, Deus, o dia que o Senhor quiser pedir de volta, eu quero te entregar, eu quero que a minha vida esteja queimando pro Senhor, porque eu não sei onde é que o Senhor vai me levar, o que o Senhor vai fazer. E beleza, e aí foi eu fazer essa oração, né? A Donata foi crescendo, Olha. montei minha primeira loja, porque não dava mais pra ficar na minha Mas você casa. já não tá mais ali na sua casa, na cozinha da sua Sim. casa, você já vai para o seu primeiro aluguel, podemos Pro dizer primeiro assim, para sua aluguel. primeira E loja. nesse primeiro aluguel foi uma loucura também para as pessoas. Por quê? Eu tinha R$ 1.200 na conta e falei que ia montar uma loja. Meu pai. E eu conversava com pessoas, assim, eu conversava para ouvir, não ficava falando tanto o que Deus estava pondo no meu coração. Mas aí a pessoa falava assim, não, no mínimo que você tem para montar uma loja é R$ 30 mil. É o Olha. mínimo. É o mínimo. Eu ouvia, eu vou pela fé ou eu vou pela razão? Eu vou pela fé. Eu vou crer. E aí, meus pais, naquele cuidado dos pais, né? Sim. Filha, minha filha, fica aqui, você vai fazer isso, é aluguel e tudo, mas Deus queima. Eu tinha uma palavra, e eu tava debaixo daquela palavra. Sim. Deus falou que queria que eu montasse a loja, e eu fui. E aí eu fui fechando com fornecedores, passou totalmente na fé. É mesmo? Totalmente na fé. Eu falava, vou fechar essa semana, aí Deus vai me dar provisão e eu vou pagar. Aí o outro, eu vou fechar com ele pra outra semana, aí Deus vai me dar provisão e eu vou pagar. Olha. E foi indo. E no final das contas... Você tava dando um passo de fé atrás do outro, um passo passo de fé atrás do outro. dos pés mesmo e Deus construindo o chão, literalmente, Uau. que a gente fala. E aí, quando eu terminei aquela obra, depois eu vou ter oportunidade de contar mais os detalhes. Quando eu terminei aquela obra, Deus falou comigo assim, senta e calcula. Porque eu não tava nem calculando. Só dando passo. Eu só tava dando um passo de fé. E aí eu calculei. Tinha dado 30 mil. Uau. Era o valor que as pessoas falavam que eu tinha que ter pra iniciar um negócio. E você tinha R$1.200. E eu tinha R$1.200. Mas eu acho que você tinha um sócio chamado Deus, né? E é inacreditável, porque no momento eu comecei a chorar. Imagina. De fato, eu vivi o milagre da multiplicação do dinheiro. Falei, Deus, não tem como ter entrado 30 mil. Não tem como. Não tinha como. Sabe? E Deus me deu cada detalhe. Aí, beleza, veio pandemia. Só que Deus usou, né? Na pandemia, eu prosperei muito. Eu sei que foi um momento extremamente desafiador, né? Um momento extremamente difícil para mim também, para todos nós. O medo, né? De perder um familiar foi bem, bem desafiador. Só que naquele momento eu também precisava trabalhar. Sim. E Deus me prosperou muito naquele tempo da pandemia. Não tinha como eu continuar naquela loja. Ou eu fechava, ou eu mudava. Mais um passo de fé. Então Deus agora tá te esticando, né? Agora... Você começa fazendo bolos na sua casa, de repente Deus te estica, você não tem orçamento para começar nenhum aquele empreendimento, mas você tem uma palavra, você começa a dar passo de fé em obediência debaixo àquilo. da palavra. E aí agora, no meio de um cenário completamente adverso que você está me dizendo, que foi a pandemia em 2020, dificílimo para todos. Sim. O Senhor te convida a dar um salto de fé. Agora já não é um passo. E muito maior, muito maior. E aí, loucura de novo. E eu sempre tive isso. Se Deus está falando algo no meu coração, eu não vou ficar falando com as pessoas. Sim. Então, eu sempre compartilhava com a minha família. Mas eu não vou falar com outras pessoas, porque acaba minando a nossa fé. Sim. Né? Então, você vai falar algo com a pessoa vai falar, isso é loucura que você está fazendo, isso não faz sentido. E aí, às vezes, uma palavra que a gente recebe de Deus, a gente acaba perdendo essa palavra, né, pela incredulidade. E aí, foi uma pessoa na minha loja e falou assim, é tempo de alargar as tendas. Uau. A pessoa não sabia nem que eu estava vivendo. Deus usando pessoas para falar com você. Liga uma pessoa, essa loja era um salão, não tinha nada a ver com o meu negócio. Falou assim, olha, eu tô mudando e eu pensei em você. Uau. Quando eu fui lá, falei, meu Deus, é essa loja. E aí... É quase um por que eu não tô aqui, né? Isso, eu entrar ali e falar assim, é isso, era tudo que eu queria, assim, a loja era... Você foi lá na loja, 6 vezes maior do que muito maior, tinha mezanino e tudo. E Deus foi me dando condições de prosperidade. Não só maior, como tudo que foi feito lá ficou assim num nível de excelência fora da curva, né?
pro contexto de bairro, de tudo, né? Sim. E Deus foi me abençoando, abençoando, montei a loja, gerando empregos, né? A Donata começou a crescer muito na cidade de Ibirité e eu tinha muito como um legado da minha vida. Eu falava com Deus, eu não quero só o dinheiro, porque para mim isso não faz sentido. Sim. Eu vivo por um propósito, eu quero que quando as pessoas consumirem um doce, quando as pessoas vierem, que elas sintam a tua presença. Quem trabalhar comigo, sinta a tua presença. Então eu Sim. usava as redes sociais, usava muito, Sim. né, como uma forma de conectar as pessoas. Teve até um exemplo. É legal você compartilhar esse testemunho, porque Sim, a gente estava falando aqui no making off algumas coisas e de quão importantes são esses canais, né, digitais para alcançar, impactar e transformar vidas e, por que não dizer, lugares e até uma cidade, sim, né? Compartilha com o pessoal esse testemunho tão lindo. sim. Um dia eu estava na cozinha, na correria. Quem trabalha com cozinha sabe como que é. Cada segundo é muito precioso. E aí o Espírito Santo soprou no meu coração. Grava um stories falando sobre felicidade. Aí eu falei, tá bom, vou descer. E aí desci, e assim, pra eu sair da cozinha e gravar stories, eu tenho que trocar a roupa, é todo, né, todo um trabalho. E aí desci e comecei a falar aquilo que o Espírito Santo tinha soprado no meu coração. E uma pessoa me falou assim, o que é felicidade pra você? Me mandou assim, achei isso até estranho, né? Respondi, falei, Deus, me dá uma palavra. Que eu tenho muito isso comigo, pastor. Se alguém me pergunta algo, eu sempre peço ao Senhor para me dar uma palavra, porque eu posso falar uma palavra assim, linda, Sim. mas não tem poder, como o apóstolo Paulo disse, não é sobre um conhecimento, mas é Toca sobre... as emoções, mas não transforma o Não coração, né? transforma o coração. Então eu falei, Deus, me dá uma palavra. E aí eu fui e falei com ele 3 pontos. Deus, família, propósito. E expliquei para ele e tal. E quando eu conversei, fui mandando áudios, explicando e tudo, ele falou assim, muito obrigada. Eu estava indo tirar a minha vida. Olha só. Mas esse stories fez eu mudar de decisão. Aí eu entrei no Instagram dele, que eu fui ver, né? Eu falei, gente, quem é essa pessoa? E tinha um filho pequeno, casado, uma família. E assim, quando você olha de fora, você fala, nossa, a rede social foi usada, né, através da minha vida, para mudar a eternidade da pessoa. Isso é tão precioso, mas algo que me chama a atenção e é importante a gente trazer isso aqui para essa mesa, é que você foi sensível Sim. à voz do Espírito Santo. E ele trouxe uma direção em meio a uma rotina desafiadora de um dia, né? Às vezes, todos nós, né, trabalhamos, exercemos o ministério, mas estamos no mercado também. Então, às vezes você está ali numa rotina, de repente, aquela voz suave vem e pede para você usar uma ferramenta que todos podem usar, Sim. mas com um fim que leva a um propósito eterno, né? Sim. Não permitiu. A mensagem alcançou uma pessoa que iria tirar a sua vida, né? E essa pessoa ela foi alcançada por uma mensagem porque alguém teve sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E aí você está contando sobre a Donata, eu vou pedir para você voltar, mas vamos abrir aqui um parênteses. Como é que é isso para você, ouvir a voz do Espírito Santo, né? O que você faz para as pessoas que estão te ouvindo de forma prática? Você ouve? Como é que você ouve? Como é que é para você? É muito engraçado que quando eu vou contar um pouquinho depois, né, mas sobre a questão da Donata, eu recebi muitas mensagens. Como é ouvir Deus? Porque eu tinha falado muito sobre Olha isso, que eu só. ouvi Deus. E ouvir Deus é uma testificação no seu coração, é uma impressão. Então, muitas vezes eu tô ali, tô pensando em fazer algo, aí o Senhor testifica aquilo, eu sinto, não é isso, eu tenho uma certeza, uma confiança. Ou eu tenho uma impressão no meu coração, algo que eu não estava nem pensando, Sim. aí vem aquilo no meu coração e fala assim, é Deus, isso é algo de Deus, né? Então, muitas vezes eu tô ali fazendo algo, não tô pensando em nada, tô pensando em outra coisa, aí Deus fala assim, liga pra fulano. Gente, olha como precioso é isso, hein? é nítido que é Deus, sabe? Então, é essa impressão. O Luciano Subirá, ele fala muito isso, que imagina você mesmo se debatendo, você debatendo com você mesmo. Faz sentido? Não faz sentido. Verdade, não faz Se sentido. você tá pensando
pensando uma coisa e aí vem um outro pensamento, é Deus falando. Sim. Então eu tenho muito isso, essa impressão, e eu busco também, quando são decisões mais sérias, a testificação. Deus, testifica aqui, testifica isso, é a minha emoção, né? Mas geralmente o Senhor, ele vai direcionar, ele vai dar uma palavra. Tem gente que acha que assim, vem um ser ali, Sim. vem com uma voz de Fogos trovão, de como é. artifício, trovão, né? Oh, eu sou o Senhor. É um sentimento, é Sim. uma impressão, é Um algo que vem, um pensamento, uma imagem, né? pensamento, uma imagem. Então aquilo vai conectando. Exemplo, uma vez eu estava na empresa e aí eu subi para almoçar. Uhum. Quando eu subi para almoçar, eu esqueci a chave lá na empresa. Aí eu falei assim, nossa, esqueci a chave na empresa, tive que voltar. Olha só como é que Deus vai conectando. Parei o carro, vi um rapaz vendendo açaí, de bicicletinha, no sol rachando. E eu não queria açaí. Aí eu já senti no meu espírito, compra o açaí. Falei, Olha. não quero açaí. Tá vendo como é isso? O Espírito Santo, ele te Sim. dá uma palavra que você não tava pensando nisso. Sim. Eu falei, não quero açaí. Compra o açaí. Falei, eu quero um açaí. Aí ele falei, quanto que é? Ele, R$10. Aí o Espírito Santo falou assim, faz um pix de R$30. Olha só. Aí eu, amém, Senhor, amém. Fui lá e fiz o pix pra ele. Aí a questão é agora, que ele falou assim, você é mulher de Deus. Olha. Porque quando eu saí da minha casa, eu falei que eu queria vender pra uma pessoa aqui dessa empresa. Olha. E eu nunca tinha conseguido vender. Você Olha. ouviu Deus. Olha. Ele sentiu ali que Deus eu... estava confirmando a oração E dele, quando né? Deus pediu pra eu fazer um pix a mais, foi testificando, eu não sei o que ele orou. Por isso que a gente Uhum. tem que ser muito sensível à voz do Espírito Santo, Sim. porque o que não faz sentido pra você, faz sentido pro outro. Sim, claro, claro, claro. Uma vez também eu tava num ambiente, numa reunião, e aí eu falei com Deus assim, pai, como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso servir essa pessoa? Meu coração, ele teve compaixão por aquela pessoa ali, mas eu não pensei que seria um valor financeiro, Uhum. né? Quando eu pensei em servir, visitar, orar Sim. e tal. E aí o Senhor falou assim, faz um pix de X valor. Uau. E eu ia casar. E aquele valor era relevante pra mim. Sim. Eu falei assim, ai Deus, fui embora pra casa. E o Senhor continuou no meu coração, faz o pix, faz o pix, faz o pix. Quando eu acordei de manhã, pedi a pessoa o pix, falei, Deus te abençoe. E ela foi resposta de Deus Olha e só. ficou extremamente impactada. Eu falei, agradece ao Senhor, é Ele que tá te dando, né? Então eu vejo assim, o Senhor, ele vai te dar direções que você não tá pensando naquilo. Essa é a voz de Deus. Sem dúvida. Eu me lembro de algo que eu vivi até com uma pessoa muito próxima, um pastor. Estava na minha casa, peguei meu violão, fui adorar, fui ter um tempo com o Senhor. E aí o Senhor colocou uma canção no meu coração e de repente ele tá assim, liga para fulano. Uhum. Eu tô assim, gente, tô aqui no meu momento, não tô querendo ligar para ninguém não. Aí eu voltei para tocar, liga para fulano. Aí eu liguei para esse pastor e quando ele atendeu, eu falei com ele, olha, o Espírito Santo pediu para eu tocar essa canção para você. E a canção é do Ministério Apacentado de Nova Iguaçu, chamada Restitui. Os planos que foram embora. E aí comecei a cantar para ele, restitui. E ele começou a chorar no telefone, chamou a esposa dele. Eles estavam em 21 dias de oração. E era uma resposta para aqueles 21 dias. E eles, de fato, foram Uau. restituídos no ministério deles. Uau. Então, às vezes, a gente tem que estar, é como você disse, né? É aquela impressão que vem, é um rosto de uma pessoa, é algo. Sim. E a gente tem que se colocar à disposição, porque a gente pode estar destravando algo de Deus na vida de uma pessoa. Sim, né? às vezes a pessoa tá pedindo por uma resposta. E Deus querendo usar alguém. Deus querendo usar alguém, ele precisa usar alguém. E ele vai lá e tá falando. Você... Não, e se for de mim? Eu brinco muito isso com as pessoas, gente. Tá, é fazer o bem? Ah, se for de mim, ligar pra fulano e falar que eu vou orar. Amém! Deus chamou pra isso. Sim. Entende? É que às vezes a pessoa ela tem medo de se mover pensando assim, pela questão das pessoas serem órfãs, muitas vezes, acham que sempre estão debaixo de uma condenação. Sim. E assim como um pai treina um filho, Sim. a gente vai errar também. Pode Sim. ser que às vezes você vai ligar pra alguém, por isso que a gente sempre fala, testifica no seu coração. Sim. Isso faz sentido pra você. Sim. E a cada dia a gente vai tendo mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. No início é mais difícil. Sim. Você fica,
será É sou que nem eu? Será sintonizar sou... uma rádio ali, né? Até achar, Aí né? aos pouquinhos você vai ouvindo, quanto mais você vai obedecendo à voz e vai sendo direcionado por ele, mais sensível você vai ficando à voz E do mais Espírito Santo. confiante, né? Ah, deu certo, eu vou de novo. E é muito gostoso E isso. aí você estava falando da Donata. O Senhor Sim, foi te esticando, você foi sendo sensível à voz dele. sim. E Deus te usou nessa situação desse rapaz que queria tirar a vida. Mas e aí, como é que foi a continuidade desse propósito da Donata? E aí, eu estava com a Donata na cidade de Birité, né? Uhum, E comecei a planejar montar uma outra Donata no Barreiro, porque eu tinha muitos clientes do Barreiro que eu entregava lá também. uhum. Então, minha meta era, eu vou pro Barreiro e depois eu vou pro Buritis. E eu tinha minha Olha, consultora, fiz reuniões com ela, fiz os planejamentos e tal, e queria expandir. Eu vou olha, expandir a Donata. Porque uma das visões da Donata era crescer pro Brasil inteiro. olha só. Esse era o desejo do meu coração. Só que eu fiz uma oração lá no início. E eu nem lembrava dessa oração. E aí, teve um momento que eu cheguei na loja e eu ouvi de uma forma muito clara: é tempo de encerrar esse ciclo. Uau. Falei, não, porque quando é algo muito grandioso, a gente já fala, não, Isso não é de Deus, não, isso é não. de mim. Mas como eu tinha um coração assim de querer obedecer à voz de Deus, eu sou assim, eu Sim, falo, Deus, eu não quero desobedecer. A pior coisa que tem é você andar debaixo de desobediência, você não tem sim. paz. Eu falei, não, tô cansada. Tô cansada, vou descansar. E eu tirei, assim, 15 dias de descanso. Depois tirei mais 15 dias de descanso. E nada. E aquela impressão no meu coração. E eu ia pra loja e nada mais fazia sentido. Falei, vou começar a jejuar e a buscar. E aí eu até Uhum. conversei com você também na Foi. época. Me ajuda. Assim, não falei tanto que era, mas eu queria uma direção, uma testificação de Deus. Sim. E a cada dia o Espírito Santo foi só falando, só testificando. Só que eu pensava muito no outro também. Eu falava, nossa, tem pessoas que trabalham comigo, tem os clientes, como que eu vou tomar essa decisão? Sim. Eu construí isso, foram 10 anos, foram 10 anos. E eu lembro que um dia no culto, eu estava ajoelhada no momento de oração, e eu fiz Olha. uma pergunta para Deus, Deus, por que agora? Por que agora que eu consegui deixar a Donata alinhada? Por que Nossa. agora que eu tô no meu melhor momento financeiro? Que Porque desafio. eu fiz essa oração para Deus, Deus, por que agora? Aí ele falou assim, filha, eu quero te fazer como Abraão. Sai da tua tenda e vai para a terra que eu te mostrarei. Nossa. Sai do seu conforto. Falei, amém. Mas foi um processo tão doloroso para mim, tão desafiador, porque querendo ou não, eu tinha me apegado. Por mais Sem que eu queria dúvida. obedecer, eu queria a direção de Deus, eu tinha me apegado àquilo. E eu lembro que eu fui postergando. Sabe quando você fica assim, não, vou tomar Vou decisão. empurrando aqui. Vou Eu empurrando. sabia que era algo, mas eu tinha muito assim, isso é muito sério. Uhum. E realmente eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. E um dia, foi nesse dia, eu coloquei um despertador, como eu sempre coloco, né, pra acordar. E aí, sabe aquele adiar? Sei. Que você clica? Adiar, adiar, Sonequinha adiar. ali, adiando. Nesse dia, eu adiei o despertador 3 vezes. Na hora que despertou na última vez, eu já senti o Espírito Santo falando comigo. Filha, o meu chamado para sua vida está como esse despertador. Eu estou te chamando, chamando, chamando. E você não está despertando. E pode ser que quando você despertar, será tarde demais. Uau. Sabe o que é você pular da cama? Falei, é hoje. É hoje, pai. Eu lembro que eu fui descendo pra loja e eu fazendo várias perguntas. Deus, mas como que eu vou me sustentar sem a Donata? E Deus falou, quem te sustenta sou eu, não é a Donata. Uau. Falei, amém, pai. Sentei com todo mundo. Falei, gente, tô encerrando. Vou encerrar a Donata. Vivi! Foi um baque pra todo mundo. Foi Sim, porque a Donata era um projeto de grande sucesso, né? Porque você vai Sim. encerrar algo que é de sucesso. Sim. Mas o que é sucesso? Será Sim. que não está no centro da vontade de Deus, né? Porque o que pode ser sucesso para os homens
pode ser desalinhamento ou desobediência Sim. diante de Deus, né? Sim, ali eu entreguei meu Isaac, como diz Sim, Abraão, entregando Isaac. sim, Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre a vida de Abraão. Naquele momento eu tive Abraão assim como meu mentor ali, sim. sabe? Eu entreguei o meu Isaac, entreguei aquilo que era o meu sonho para viver os sonhos de Deus. E aí as pessoas perguntam: hoje você é feliz? Você tem algum arrependimento? Não, gente, Uau, não. Não tem nada melhor, não tem nada mais grandioso do que viver debaixo da vontade de Deus. sem dúvida. E é bacana você trazer esse testemunho, porque às vezes as pessoas acham que o testemunho é um testemunho sobre louvor, sobre uma palavra, mas é o que a gente tem aprendido do Senhor. É a vida na vida, é a vida ao vivo, né? Sim, Então, o que você diria para as pessoas que hoje estão adiando tomarem a decisão de estar no centro da vontade de Deus? Porque o que é centro da vontade de Deus para a sua vida revelou a glória de Deus, né? Então, as pessoas talvez podem estar nos ouvindo aqui, podem estar presas a questões materiais, pensando assim, nossa, Deus não vai me sustentar. O que você diria para essas pessoas, para encorajar essas pessoas? o mesmo Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Uau, Então, se o Pai está te direcionando, ele vê o todo. uau, A gente só vê, eu consigo ver aqui, ó, essa sala. Não tem como eu ver o que está lá atrás. sim, Não tem como eu ver o meu futuro. Não tem como. Então, não tem como desobedecer. Obedecer não é uma opção. Obedecer é um mandamento, a gente precisa obedecer. Então, mas eu estou apegado, mas eu tenho medo. Se Deus te pede algo, ele vai te dar algo muito maior, sim, muito melhor. E quando eu falo aqui, às vezes a pessoa pode pensar assim, financeiro, nem sempre o que é grandioso para Deus vai ser financeiro. é, Às vezes o financeiro te rouba dele, te rouba do propósito, sabe? Então, não adie as decisões que você precisa tomar. Então, se Deus está te pedindo algo, tome a decisão. Se é abrir mão de alguma coisa, se é começar um negócio. Olha só que legal. Quando eu encerrei a Donata, o meu testemunho tocou em muitas pessoas para abrirem um negócio. olha só, Porque eu falava isso com Deus, falava, Deus, eu vou encerrar algo, e se eu incentivar as pessoas de uma forma assim, as pessoas acharem assim, eu também vou fechar meu negócio, sabe? Achar assim, ela não deu certo, porque muitas pessoas julgaram como se não tivesse dado certo, olha né? só, sim, Eu também vou fechar, mas foi muito diferente. Eu recebi tantos testemunhos de pessoas falando, Vivi, o seu testemunho de obediência tá me fazendo obedecer. olha só, encorajou pessoas. Encorajou. Por quê? Eu precisei tomar uma decisão que era extremamente desafiadora para mim. E às vezes a sua decisão vai ser abrir um negócio, vai ser sair de um ambiente, Sim, né? Então, a gente precisa se posicionar mesmo naquilo que Deus tem nos direcionado com fé e ousadia. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pensando sobre isso e esses dias, a pastora Júnia, a esposa do pastor Theo, postou algo, né? Que ela diz que não é família e ministério, mas é ministério em família. Você é jovem, você tá com quantos meses de casado, gente? Aqui? 3 mesinhos. 3 meses de casado. O pós-Donata foram abrindo outras portas para você. Sim. Inclusive, você se casou e como é que foi essa nova fase, né? Assim, tomar a decisão agora, porque a gente sempre tem falado, né, que Deus não tem casamento, mas ele tem uma família. O casamento é um meio para o qual Deus nos faz constituir esse propósito tão lindo. Compartilhe um pouco como é que foram esses mimos, essas provisões de Deus que vieram, um pouco dessa construção que você tem feito com seu esposo. Conta um pouco pra gente. Sim. Quando eu falo sobre obedecer, é de fato estar debaixo da vontade de Deus. E estar debaixo da vontade de Deus é algo assim. A gente é próspero. Eu não falo só de dinheiro. Sim. Próspero em tudo. Deus de fato nos sustenta. Então, depois que eu encerrei a Donata, eu não percebia enquanto eu tinha a Donata, mas eu percebi que a Donata virou meu Deus. Olha só.
Eu não tinha tempo para mais nada. Uhum. E não era por ganância, mas era pela responsabilidade Por da empresa. dedicação, Dedicação, rotina, eu né? não tinha um sócio, a rotina. Então, assim, eu comecei a viver em prol da Donata e eu perdi a minha identidade. Eu fui Uhum. percebendo isso. Sabe as caixinhas de pergunta no Instagram, quando tinha Sim. umas brincadeiras? Quem é a Vivi? Não tinha outra coisa. Não tinha outro adjetivo para Viviane, a não ser algo relacionado à Donata. Olha só. E aí Deus começou a me formar como uma pastora, Uhum. como uma serva, como uma filha, como uma amiga, porque eu abri mão de tantas coisas e é na rotina da vida que a gente não percebe. Uhum. Então, por muitas vezes eu pensei assim, gente, eu tô improdutiva? Porque pensa eu com a minha vida aceleradíssima. 220. 220. Só que Deus tinha tantas coisas pra mim como mulher, né? Uhum. Como filha dele, os mimos dele, o cuidado dele. Ele falou assim, filha, deixa eu cuidar de você. Teve uma vez que ele falou isso comigo. Olha só. Deixa eu cuidar de você, porque você não aceita ser cuidada. Porque a minha Uhum. mente é sempre assim, eu não posso ser cuidada. Uhum. Era sempre assim. E aí, eu experimentei, tenho experimentado de fato da graça de Deus, da provisão de Deus. Hoje, no ministério, né? Senhor, hoje eu sou líder do Ministério Infantil. A gente tem Uhum. visto tantas crianças Sim, tem sido sendo maravilhoso o trabalho. tocadas, né? Esse é o desejo do meu coração, que famílias sejam tocadas, transformadas, discipuladas, né? Que a cidade de Birité seja alcançada. Então, hoje eu tenho fluído naquilo que Deus me chamou, que foi um chamado lá atrás, mas que eu acabei me perdendo um pouco na Olha rotina só. da vida. Hoje eu tenho tempo para o Senhor. Olha que É maravilhoso isso. maravilhoso Eu tenho isso. tempo para a obra, eu tenho tempo para conversar com as pessoas, eu tenho tempo para sentar e tomar um café, Sim. eu tenho tempo para estar com meu esposo em família, poder almoçar com ele. Coisas que, se eu tivesse na realidade antes, eu não estou incentivando ninguém, Claro. não estou incentivando ninguém a encerrar nada, mas o que eu quero trazer aqui é que hoje eu estou debaixo da vontade de Deus para a minha vida, daquilo que Ele tinha para Sim. mim. E como família, a gente tem vivido também grandes bênçãos, a gente tem tem sido um tempo de aprendizado, Sem porque é dúvida. uma outra É tudo novo, realidade. né? Antes eu vivia ali com a minha mãezinha, né? Tinha almoço, meu quarto, agora eu já vivo uma outra realidade. Então, Uhum. eu vejo assim, Deus tem propósito de família, Deus tem propósito de vidas, Ele quer que vidas sejam tocadas e alcançadas. E esse é meu propósito na Terra. Não tem como eu permitir que nada roube esse lugar, sabe? De estar no Sim. centro da vontade de Deus. É legal você dizer isso, porque talvez as pessoas pensem assim, não, mas então se ela fechou e ela teve que fazer isso, eu também vou ter. Não. Não O que mesmo. você tem que fazer, o que você está dizendo é, ouça a voz do Espírito Santo. Sim, Seja encorajado pelo testemunho da Viviane, no sentido de obedecer aquilo que Deus tem para você, porque a experiência dela não necessariamente é a minha, mas a base, ela falou tanto aqui que Abraão foi como mentor, é esse coração sensível à voz de Deus. uhum, Porque Deus não é um Deus chato, ele não vai repetindo ciclos, ele chama a gente para algo novo. Né? sim, Ele começa algo, ele transiciona a gente, e aí o legal é realmente isso, estar sensível. Senhor, o que o Senhor tem fresco para essa temporada, né? Ele foi te conduzindo desde o sim, sonho lá de trás, ele foi sim, construindo o seu testemunho, né? E isso é muito edificante. E aí eu queria pedir para você compartilhar uma palavra daquilo que Deus tem colocado no seu coração nesses dias, para dividir com quem está nos ouvindo, né? claro, Quem está nos vendo através desse podcast. O que Deus tem falado ao seu coração? claro. Eu quero abrir aqui em Provérbios 28, capítulo 28, verso 1. Deus tem falado muito ao meu coração essa mensagem. E diz assim, Provérbios 28, 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Uau. Então, o que eu quero trazer para a sua vida hoje? Aqui, a Bíblia está falando de dois tipos de pessoas. A que foge e a que é corajosa. Quem você é hoje?
A pessoa que tem fugido do chamado de Deus para sua vida, do seu propósito, das responsabilidades. Pode ser que você hoje está como aquele que foge da sua identidade, de quem você foi chamado ou chamada para ser. Pode ser que você tenha se escondido, pensando que se esconde de Deus. Ou por uma fraqueza, ou por uma dificuldade, por um problema. Pode ser que você tenha olhado muito para dentro de você, porque quando a gente olha muito para os nossos problemas, para o nosso caráter, quando a gente começa a olhar muito para as nossas dificuldades, realmente a gente acha que não vai conseguir. E aí o caminho mais fácil é fugir. O caminho mais fácil é não obedecer. O caminho mais fácil, como Adão e Eva ali, quando eles comeram do fruto, é se esconder de Deus, pensando que está se escondendo de Deus. Mas como a gente falou aqui hoje, Deus ele tem um olhar de amor. Ele sempre nos encontra. Ele te encontra onde você está. Ele te encontra nos momentos de dores, nos momentos de choro, nos momentos de alegria. Ele te encontra. Mas existe também o outro tipo de pessoa, a que é corajosa. Que é corajosa como um leão. O Senhor nos chama a sermos corajosos como um leão. E uma das características do leão é que ele ruge. E o rugido dele chega até a 8 quilômetros de distância. O leão, ele protege o seu território. O leão, ele é ousado. O leão, ele tem autoridade. E o Senhor nos deu essa autoridade. Jesus era o unigênito e se tornou primogênito. E ele é o leão da tribo de Judá. E hoje nós também temos essa autoridade nele. Então o Senhor está te chamando. Se você está ouvindo esse podcast, Deus está te chamando a ser ousado, a ouvir a voz dele e tomar a decisão que você precisa tomar, a ser corajoso, a dar passos de fé enquanto Deus constrói o chão, a parar de olhar para seus problemas, para suas dificuldades e olhar para Ele, que é o dono de tudo e sabe do seu futuro. O Senhor está te chamando a confiar nele. Pode ser que hoje você está olhando e falando assim, nossa, mas a minha vida está muito difícil, eu não tenho essa realidade. Ou pode ser também que você se identificou com algo que a gente conversou aqui. O que eu quero te dizer é, seja corajoso, seja ousado, encare os desafios, esteja disposto a viver aquilo que o Pai quer que você viva. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem milagres, Deus tem provisões, Deus tem um futuro de esperança, um futuro eterno. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar deste lugar que você está hoje, você vai levantar dessa cadeira, você vai levantar desse sofá, você vai levantar desse pensamento intrusivo e vai fazer uma oração. Você vai falar, Deus, eu ouvi esse podcast, eu ouvi essa conversa e eu aqui faço uma oração de confiança ao Senhor. Eu decido entregar tudo para Ti, me direciona, que eu seja corajoso. Comece a pedir ao Senhor para mostrar para você os ambientes da sua vida, os lugares da sua vida, as esferas que você tem comportamentos de fuga, onde o Senhor tem te chamado para se levantar e se posicionar nos ambientes que Ele te deu. O Senhor está te chamando hoje, por isso se posicione e seja corajoso como um leão. Amém? Amém. Vivi, obrigado. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. E é isso aí, turma. É tempo de dar passo de fé enquanto Deus constrói o nosso chão. Amém, Obrigado. amém. Foi uma bênção.